Passaremos nesse instante à fase da ordem do dia. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do resumo do primeiro projeto constante da ordem do dia. Julgamento de contas exercício de 2016 da Prefeitura Municipal de Jacareí. Projeto número 1/2020. Parecer referente às contas do exercício de 2016 da Prefeitura Municipal de Jacareí. Senhores e senhoras vereadores, passaremos então à discussão e julgamento das contas do exercício de 2016 da Prefeitura Municipal de Jacareí. Necessário registro que esta Casa Legislativa atendeu a todas as exigências legais no caso em questão, proporcionando ao chefe do Executivo, cujas contas estão sendo apreciadas, o ex-prefeito Hamilton Ribeiro Mota, todas as chances de exercer o contraditório e a ampla defesa. Na data de hoje, inclusive na forma regimental e de nossa lei orgânica, o senhor ex-prefeito teria a oportunidade de apresentar defesa oral, direito este de que declinou, visto não ter comparecido a esta casa e nem ter enviado representante, todavia, nos remetendo manifestação por escrito, da qual já distribuímos cópia aos vereadores e que farei a leitura neste momento. Excelentíssimo senhor Abner Rodrigues de Moraes Rosa, presidente da Câmara dos Vereadores do município de Jacareí, Hamilton Ribeiro Mota, já qualificado nos autos do processo em epígrafe, venho respeitosamente perante Vossa Excelência, em face dos ofícios número 103/2020 e 104/2020, expor e requerer o que segue. Com o devido e máximo respeito, o julgamento do presente expediente não pode ter seguimento na fase em que se encontra, motivo pelo qual a sessão designada para o dia 17 de junho de 2020 deve ser suspensa. Do contrário, o expediente em tela, que se debruça sobre as contas alusivas ao exercício de 2016, será inquinado por nulidades absolutas. E são dois os motivos para tanto. Conforme se depreende a partir do parecer das comissões Constituição e Justiça e Finanças e Orçamento, esta nobre casa entende que o peticionário não faria jus à produção de prova técnica enquanto elemento indesatável do seu direito de defesa, a despeito do quanto requerido por meio de defesa escrita. Para isso, elencou o parecer o seguinte entendimento: com relação ao pedido para a produção de prova técnica contábil, manifestamos pela rejeição, uma vez que o próprio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo apresenta quadro técnico especializado para essa avaliação, tendo se debruçado sobre o processo em mais de uma oportunidade, obedecendo a requerimento da própria defesa. Essa peroração, porém, encontra-se em manifesto descompasso com o entendimento esculpido pelos principais tribunais pátrios. Peroração essa que, levada a cabo, fere de morte o direito à ampla defesa. Nesse sentido, basta verificar que, em situações análogas ao presente caso, o Supremo Tribunal Federal consignou a necessidade de se franquear em processos de contas o direito à produção de prova técnica, fazendo registrar ainda que o exame prévio pela Corte de Contas não supre a necessidade da referida garantia constitucional. Por ofensa ao princípio da ampla defesa, Constituição Federal, artigo 5º, a turma deu provimento a recurso extraordinário interposto por ex-prefeito que teve suas contas rejeitadas pela Câmara Municipal sem que lhe fosse assegurada a oportunidade de defesa por ocasião do julgado. Considerou-se que o julgamento das contas do município pelo Poder Legislativo Municipal tem natureza administrativa
e que, mediante o parecer prévio do Tribunal de Contas pela rejeição, não se poderia recusar ao recorrente a oportunidade de reversão prevista no artigo 31, parágrafo 2º da Constituição Federal. Tratando-se de medida que implicará séria interferência da autonomia municipal e grave restrição ao exercício do mandato do prefeito, não pode ser aplicada sem rigorosa observância do princípio do devido processo legal, razão pela qual o parecer opinativo do Tribunal de Contas será precedido de interpelação do prefeito. É uma ADIM número 614 do ministro Ilmar Galvão. No mesmo compasso, ex-entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado converteu-se em procedimento administrativo, passando então a exigir a ampla defesa e o contraditório. Não se poderia deixar de mencionar ainda entendimento alcançado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que registrou a necessidade de prova técnica perante esta própria Câmara Municipal. Indeclinável a observância do contraditório e ampla defesa perante o órgão competente para o julgamento das contas, com vista à almejada reversão, a insistência da Câmara Municipal em indeferir a produção de prova pericial provocou a nulidade do processo a partir de então. Observe-se que a rejeição de pedido para que a questão fosse apreciada pelo plenário implicou o abandono da sessão legislativa por 7 vereadores e, ao final, as contas não foram efetivamente apreciadas, havendo homologação tácita do parecer do Tribunal de Contas pelo decurso do prazo para apreciação da questão sem decisão de 2/3 de seus membros em sentido contrário. Cristalina, nesse contexto, a correção da referida sentença em declarar a nulidade parcial do processo e determinar a produção da prova pericial requerida para propiciar ao impetrante oportunidade para infirmar as conclusões do Tribunal de Contas e o regular prosseguimento do feito nos termos antes descritos. Por fim, incabível o afastamento da condenação da apelante no pagamento de honorários advocatícios, pois estes são decorrência lógica da sucumbência e foram arbitrados com moderação. Nesse sentido, para que o processo em comento não seja posteriormente alvejado por nulidade absoluta, de rigor se mostra a suspensão da sessão de julgamento designada para o dia 17 de junho de 2020, bem como a reconsideração desta egrégia Câmara quanto à necessidade acerca da produção de prova técnica contábil. Apenas assim será possível concretizar o imperativo constitucional de observância e preservação do devido processo legal, com todos os meios a ele pertinentes. Ponto 2. Sob outro enfoque, há de se considerar também o momento pandêmico vivenciado mundialmente, com ênfase especial para o Estado de São Paulo, cujas projeções realizadas pelo governo estadual acerca do impacto pela nova Covid-19 são absolutamente temerárias e tétricas, o que se agrava, ademais, com a possibilidade atrelada a uma segunda onda de contágio. Nesse sentido, em face desse cenário, a designação de sessão de julgamento presencial sedimenta mais uma nulidade ao presente processo de contas, uma vez que impõe grave cerceamento de defesa ao peticionário. E o raciocínio para assim concluir parece bastante claro. Não é razoável condicionar o exercício do contraditório e da ampla defesa, consistente, no caso, no direito à sustentação oral, à exposição do peticionário aos riscos atinentes à pandemia que assola o país, sobretudo em função das recomendações por parte das autoridades sanitárias acerca da necessária observância do distanciamento social. Por essa senda, verifica-se que a designação de sessão de julgamento presencial
vai de encontro à cautela que recomenda o presente momento, o que, por sua vez, impõe evidente óbice ao devido processo legal, tornando sem efeito o imperativo de se franquear o pleno exercício do contraditório com todos os meios a ele atinentes. Sendo assim, também por essa lógica, verifica-se que, caso prossiga o julgamento designado para a data de 17 de junho de 2020, o expediente será inquinado por nulidade absoluta. Ponto 3. Ante todo o exposto, renovando-se os votos de respeito e consideração, este peticionário requer a suspensão da sessão de julgamento designada para o dia 17 de junho de 2020, consoante as razões acima expostas. Pede deferimento, Jacareí, 16 de junho de 2020, Hamilton Ribeiro Mota. Eu quero consultar o plenário sobre a possibilidade de invertermos a ordem dos projetos a serem votados nessa sessão, por conta de que esse ofício chegou bem em cima da hora, na data de hoje, ainda agora pela manhã, e o nosso jurídico está preparando um parecer sobre esse ofício. Então, eu solicito ao plenário para que a gente possa inverter os processos pautados na ordem do dia. Senhor presidente, mas eu queria deixar bem claro aqui que em outras oportunidades, até no julgamento de contas a gente estava vendo, eu lembrei daquela narração do Galvão Bueno, lembra que fazia? É tetra, o PT já tem 4 contos rejeitados nessa casa, e nas passadas eles não vieram aqui fazer defesa. Não pode deixar a pandemia ser usada como desculpa para a gente fazer justiça a essa administração danosa que governou a nossa cidade por 16 anos. Questão de ordem, senhor presidente. Eu só quero salientar que no ofício apresentado aí, ele fala que a gente não tem a capacidade de analisar um documento, mas ao mesmo tempo ele fala que foi analisado por técnicos do Tribunal de Contas. Então, a gente está avaliando um processo que veio analisado por técnicos do Tribunal de Contas. E outra coisa, nós recebemos esse processo dia 1º, o processo ele entrou para a gente poder analisar dia 12 de fevereiro de 2020. Então, se caso o vereador tiver alguma dúvida, é só procurar um amigo da contábil financeiro que ajude a esclarecer. Foi o que eu fiz. Então, eu não tenho nenhum impedimento de votar esse projeto por conta disso, né? E eu acho que comentar a pandemia num projeto desse, né, é muito difícil. É muito difícil considerar esses argumentos aí. Mas o argumento que está usando, que nós não temos... não somos técnicos, né? O vereador não precisa ser técnico em nenhuma formação, mas nós temos amigos técnicos que deu esse auxílio para a gente, por conta que esse projeto ele entrou dia 12 de fevereiro. Então, nós tivemos tempo hábil de analisar a pontuação, as análises técnicas do Tribunal de Contas. Eu me sinto segura para fazer essa votação. Consulta, então, o plenário, se há algum vereador que seja contrário à inversão dos processos da ordem do dia. Não havendo nenhum vereador contrário, passaremos então à votação desse processo para ser o último da nossa ordem do dia. Peço ao primeiro secretário, então, que faça a leitura do resumo do próximo projeto inscrito na ordem do dia. Antes de reiniciarmos a discussão do projeto que estava inscrito, o primeiro projeto que estava inscrito na ordem do dia, estarei lendo o parecer jurídico da Câmara Municipal com respeito ao requerimento formulado pelo ilustre ex-prefeito, senhor Hamilton Ribeiro Mota. Pedido de suspensão da sessão de julgamento das contas referentes ao exercício de 2016,
requerimento para a produção de prova pericial, preclusão, indeferimento, adiamento em virtude da pandemia, impossibilidade, ausência de ofensa ao contraditório e ampla defesa, precedentes, pandemia, motivo genérico e inapto a justificar o adiamento pretendido, convocação regularmente operada, indeferimento. Relatório. Trata-se de requerimento formulado pelo ilustre ex-prefeito senhor Hamilton Ribeiro Mota, no bojo do processo instaurado para análise e julgamento das contas do Poder Executivo, especificamente com relação ao exercício de 2016. No citado requerimento, o interessado reitera pedido para a produção de prova pericial em matéria contábil, bem como postula o adiamento da sessão ao argumento de que o julgamento presencial implicaria em risco à saúde em virtude da pandemia. Formula tais pedidos sob pena de nulidade, acaso haja o indeferimento. Por determinação da presidência, a pretensão foi encaminhada para a prévia análise jurídica. Fundamentação. Inicialmente, anoto que o presente pedido defensivo aportou nesta Casa Legislativa somente no dia da sessão ordinária e após o início regular dos trabalhos, conforme missiva eletrônica, e-mail constante dos autos. Neste contexto, evidentemente, tais pedidos estariam automaticamente fulminados pela preclusão. Contudo, por medida de máxima observância aos preceitos constitucionais, bem como por eficiência administrativa, passamos a examinar os pedidos de forma individual. Da produção de prova pericial, impossibilidade. O pedido do interessado na produção de prova pericial já estava anteriormente encerrado pela preclusão. Nos termos do artigo 28, inciso 7, a linha A da Lei Orgânica do Município, ao ser citado, o interessado teve um prazo de 15 dias para apresentação de defesa escrita e provas documentais. Todavia, compulsando o processo em exame, verifica-se que em sua manifestação o interessado apenas apresentou defesa, sem apresentar provas, apesar do prazo para tanto. Também não postulou a realização da perícia à hora pretendida. Por sua vez, a comissão pertinente para a prévia apreciação da matéria não verificou a necessidade de tal prova pericial, indeferindo expressamente, na ocasião, consoante se refere no parecer de folha 136 e 138. Com relação ao pedido para a produção de prova técnica contábil, manifestamos pela rejeição, uma vez que o próprio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo apresenta quadro técnico especializado para essa avaliação, tendo se debruçado sobre o processo em mais de uma oportunidade, obedecendo a requerimento da própria defesa. Nesse sentido, vale ressaltar que a análise técnica, perícia, pretendida pelo interessado, já é e foi realizada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, por força de expressa determinação constitucional. Artigo 31. A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. Parágrafo 1º. O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos tribunais de contas dos estados ou do município, ou dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios, onde houver. Parágrafo 2º. O parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Por fim, ainda que fosse possível a realização da prova nesse estágio processual, o que, repise-se, não é possível, constata-se que o requerente sequer especificou no que consistiria a análise pericial, limitando-se a postular vagamente a produção de prova técnica contábil. Portanto, a prova pericial pretendida pelo requerente
não encontra amparo normativo para ser deferida, sobretudo pelas reiteradas preclusões verificadas. Do adiamento da sessão, ausência de previsão legal. Prosseguindo, a pretensão de adiamento da sessão de julgamento também não há como ser atendida, essencialmente porque não há previsão normativa que ampare a medida. Consoante dispõe a Lei Orgânica do Município, o artigo 28, inciso 7, traça o rito de julgamento da matéria, inclusive com a previsão de trancamento da pauta do Poder Legislativo, acaso as contas não sejam efetivamente deliberadas no prazo legal. Portanto, há prazo legal para a deliberação das contas, que não admite a suspensão ou interrupção à mera conveniência do interessado, sendo certo que a pandemia não pode ser invocada como justificativa ampla e genérica para tal pretensão, devendo haver motivos concretos e razoáveis a justificar qualquer exceção. No caso concreto, o prazo fatal para apreciação da matéria se ultimará em 19 de junho de 2020, sendo certo que o presente pedido poderia ter sido formulado tempestivamente e não somente após o início da sessão ordinária. Assim, eventual acolhimento do pedido de adiamento, além de ilegal, também implicaria em prejuízo aos trabalhos legislativos, na medida em que as peças orçamentárias estão em fase de apreciação e deliberação pelo Parlamento, o que seria gravemente afetado com o advento do prazo fatal para análise das contas. Conclusão: com essas considerações, concluímos que o rito procedimental adotado no presente caso resguardou a saciedade, a ampla defesa e contraditório do interessado, não havendo quaisquer máculas que justifiquem a produção de prova pericial, somente na etapa final do julgamento, bem como o adiamento sem amparo legal. Por tais motivos, os pedidos formulados, a folha 143 a 147, comportam indeferimento, devendo a sessão de julgamento ser mantida, eis que convocada em estrita observância ao rito da Lei Orgânica Municipal, sem máculas a quaisquer direitos e garantias fundamentais. É o parecer subcensura, Jacareí, 17 de junho de 2020, Jorge Alfredo Céspedes Campos, secretário-diretor jurídico. Portanto, vamos permanecer com a apreciação desse projeto, que é o julgamento de contas do exercício 2016 da Prefeitura Municipal de Jacareí, parecer referente às contas do exercício 2016 da Prefeitura Municipal de Jacareí. Lembrando a todos que o parecer do Tribunal de Contas foi desfavorável às contas do ex-prefeito Hamilton Ribeiro Mota. Portanto, quero conceder a palavra aos vereadores que queiram discutir a matéria, tendo cada um o tempo de 7 minutos para a sua explanação. Está aberta a discussão. Boa tarde já a todos, né? Presidente Abner, nobres colegas vereadores e os munícipes que nos acompanham pela TV Câmara através da internet e da TV. Antes de começar meu voto sobre as análises das contas de 2016 do ex-prefeito Hamilton Ribeiro Mota, gostaria de explicar para a população que nos assiste o porquê esse assunto ser de competência dos vereadores. Primeiro, deixar claro que não se trata de nenhuma perseguição partidária entre PT e PSDB, muito pelo contrário. Conforme a nossa Lei Orgânica do Município, no artigo 28, compete privativamente à Câmara Municipal tomar e julgar contas do prefeito, no prazo máximo de 60 dias contados da sua citação, sob o parecer de contas do Tribunal de Contas do Estado. Pois bem, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo emitiu parecer em 30 de outubro de 2018 pela procuradora Renata
sextare, passando o prazo para apresentação de recursos. Em janeiro de 2020, o processo ele se encerrou. Então, ele foi remetido para nós, vereadores da Câmara Municipal de Jacareí. Ao ler o relatório emitido pelo órgão técnico e competente para tal, é notável as tamanhas irregularidades jurídicas e financeiras que o ex-prefeito Hamilton cometeu na sua gestão. E vou resumir aqui para a população municipal, para a nossa população de Jacareí, os principais pontos citados. Déficit orçamentário equivalente a R$ 2.692.342,68, inobservando o princípio da gestão fiscal responsáveis e equilíbrio fiscal. Déficit financeiro de R$ 36 milhões e 36.700.520 reais e 73 centavos. Então, quando a gente falava que a gente pegou uma prefeitura endividada no primeiro ano de governo, isso é só uma pontinha do iceberg. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Baixo índice de liquidez imediata, revelando a falta de capacidade financeira para honrar os compromissos a curto prazo. Ato de renúncia de receita sem observar a Lei de Responsabilidade Fiscal no seu artigo 14. A aplicação de apenas 22,81% dos recursos municipais da educação básica, quando o mínimo constitucional era 25%. Insuficiência de vagas na educação infantil, a ausência de cerca de 731 vagas. Inobservância do Código de Trânsito Brasileiro e Lei 9.503 de 97, que diz que 5% do valor arrecadado em multas deve ser direcionado ao FUNSET, que é o Fundo Nacional de Segurança e Educação no Trânsito. Despesas empenhadas nos últimos 2 anos sem ter a cobertura financeira, ignorando alertas expedidos pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Último ano do prefeito Hamilton Ribeiro Mota, e foi assim, nessa situação, que ele passou a cidade aí para o governo do prefeito Isaías Santana. E só para refrescar a memória, em fevereiro de 2019, nós também analisamos e votamos as contas de 2006, 2011 e 2012, do ex-prefeitos Marco Aurélio de Souza e Hamilton Ribeiro Mota, todas rejeitadas, tanto pelo Tribunal de Contas, bem como a Câmara Municipal de Jacareí. Importante ressaltar de forma resumida para a população o principal ponto que o Tribunal de Contas bate e rebate há anos, é a não comprovação do mínimo obrigatório num dos setores mais importantes no município e em toda a sociedade, que é a educação. Conforme o artigo 212 da Constituição Federal, o mínimo obrigatório é de 25%, aplicados nos impostos que a Prefeitura recebe. E no caso das contas de 2016, o ex-prefeito conseguiu a proeza de investir apenas 22,81% na educação, afrontando claramente a nossa Carta Magna e deixando a população desassistida, pois 731 vagas da educação infantil não foram criadas. Imaginem quantas famílias não foram atingidas por essa má gestão do PT fez na nossa cidade. Vale lembrar que esse valor de 25 é o piso, valor mínimo imposto pela Constituição Federal, mas não o ideal. Então, se não foi observado sequer o mínimo aceitável, não há como acolher as justificativas do interessado, já examinadas pelo Tribunal de Contas, reforçando o entendimento de descumprimento do artigo 212 da Constituição Federal. Não restam dúvidas que houve claro desrespeito ao dinheiro público e melhorias poderiam ter sido realizadas principalmente na educação da nossa cidade. E não foi só a educação que o Tribunal de Contas apontou. Dívidas ativas, precatórias, tesouraria, almoxerifados, bens patrimoniais também, pois a Prefeitura de Jacareí, na época, informava um dado e o sistema do tribunal apurava outros dados, deixando clara a divergência de informações, prejudicando a análise, ofendendo também o princípio da transparência.
E mais recentemente, divulgamos aqui o relatório da CPI do Provisão, onde diversas irregularidades que aconteceram também na gestão do PT, como, por exemplo, o fato de ninguém explicar um empréstimo de cerca de 10 milhões de reais feitos no nome da Santa Casa. Gente, aqui todos estamos inclusos, nós munícipes de Jacareí já colhemos até hoje o fruto dessa má gestão e da falta de prestação de contas e transparências, de seguir corretamente, e o fato deles não seguirem corretamente a Constituição Federal e a nossa lei orgânica do município. Parece que fazer o correto é difícil, ou a sensação de impunidade torna o incorreto mais fácil, mas nós não podemos pactuar com isso. E, como não é difícil, aqui aproveito para falar da gestão Isaías Santana, que em 3 anos já criou mais de 1.500 vagas em creche. As contas do ex-prefeito Hamilton Ribeiro Mota continua em apreciação, em discussão. Não havendo mais quem queira discutir o processo, vereador Lucimar. Saudações à mesa, nobres vereadores, assessoria, TV Câmara, quem acompanha. Então, nós estamos aqui votando o projeto Prestação de Contas. Como eu já antecipei uma fala anterior, é um desafio administrar, né, ser chefe do Poder Executivo de uma cidade. Só que a gente sabe o que nós estamos abraçando. Projetos que vai cuidar da vida de uma cidade inteira. Não só da vida de uma cidade, mas também muito mais isso, qualidade no atendimento público à população. E aqui, como foi lido o ofício encaminhado pelo ex-prefeito municipal de 2016, o excelentíssimo senhor Hamilton Ribeiro Mota, mencionando que a gente não tem bagagem técnica para poder analisar a prestação de contas. Só que nós temos a Constituição Federal, nós temos os decretos e também nós temos os olhares da demanda que ficou atendida e estava expressa no plano plurianual, estava expressa no LOAS, né? Então, por aí a gente tem muita noção de estar aplicando. E também ficou bem claro no apontamento dos técnicos do Tribunal de Contas, que não é uma pessoa só, né? Bem claro, assim, as demandas. Inclusive, a gente olhando aqui o processo do Tribunal de Contas, tem um analista técnico que ele menciona que, primeiramente, houve vícios. A gente imagina, era o 8º ano de administração do ex-prefeito Hamilton Ribeiro Mota. E nos 3 análises dos técnicos, eles apontam vício. Tem coisas que eles colocaram aqui, por exemplo, eles avisaram 8 vezes, notificaram, olha, dá uma olhada nesse assunto, e repetiu em 2016. A gente vê a questão do Fundeb, o Fundo para a Educação, que vem do governo federal para ser usado no município. A gente vê que não foi usado muito. A razão, a finalidade desse investimento, dessa verba pública, foi direcionada não para a pedagogia da educação, instrumento da educação. Então, aqui, eu vou ler só um pedaço que eu comentei agora. A Prefeitura, embora tenha sido alertada por 8 vezes sobre possível descumprimento da norma fiscal, ela não atendeu.
Então, aqui está bem claro para a gente, é o vício cometido por uma administração, mais uma vez, de 8 anos. 8. Você não atender 25% da educação, o mínimo da educação. A saúde, por exemplo, a gente viu aqui os apontamentos da saúde, foi apontamentos que incumbem um pouco a improbabilidade administrativa. Porque, ao contrário da educação, que não atingiu 25% na sua finalidade de atendimento, pedagogia, atendimento no recurso humano das escolas, investimento mais no ser humano, no caso alunos e estudantes, não atender os 15% a porcentagem constitucional. Foi contratos. Foi na hora de fazer a receita. Então, houve muitas falhas na questão financeira, apontada aqui pelos técnicos financeiros, que não dá para a gente fechar o olho. Não dá para a gente fechar o olho. Ah, mas no governo foi feito várias coisas. É obrigação do chefe executivo, o prefeito da cidade, arcar com os planos que ele pôs no governo. E assim, é muito difícil ser administrador municipal, estar na função de prefeito, porque se lá na ponta um secretário errou no processo, se lá na ponta não foi realmente colocada uma pessoa não só de confiança, uma pessoa de responsabilidade e uma pessoa de conhecimento da pasta pública que ela vai gestar em nome do prefeito da cidade. Só que o ônus vai para o prefeito. E eles são muito criteriosos, esses analistas da ouvidoria do Tribunal de Contas. E a gente, enquanto administrador, eu falo pela experiência de ser a primeira presidente da Câmara Mulher de Jacareí, a gente fica sem dormir uns 2, 3 anos. Até vir apontamento do tribunal. Olha, nós estamos em 2020 e estamos voltando hoje o exercício de 2016. Então, a gente dorme com essa pulga atrás da orelha. Não porque nós fizemos as coisas irresponsáveis, porque eles estão lá para isso mesmo. Apontar várias irregularidades. E aqui tem bastante irregularidade na tesouraria, como eu falei. Aqui, por exemplo, aponta aqui despesas com evento cultural inexistente movimentação financeira. Isso aí é uma falha muito grande, gente. Agora, a gente tem lá um setor chamado EDESP, que a gente, hoje, se eu lancei uma nota fiscal, se eu paguei uma nota fiscal, ela já tem que estar lançada em 24 horas no sistema. Então, não precisa eu ser técnica em contabilidade financeira. Eu já sei que existe essa regra. E aqui temos apontamentos falhos para quem administrava a cidade por mais de 6 anos. Fora que era foi secretário do governo, teve várias funções administrativas com cargo de confiança durante 16 anos na cidade de Jacareí. Então, tem certas razões aqui que não dá para fechar os olhos. Então, só finalizando, então eu vou acompanhar a análise do Tribunal de Contas, rejeitando as contas do ex-prefeito municipal Hamilton Ribeiro Mota, do ano de 2016, por conta de muitos vícios por um administrador experiente da época. O processo continua em discussão. Mais uma vez, boa tarde a todos aí que nos assistem. E uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui é que ser executivo não é uma tarefa fácil, viu? É difícil, infelizmente. Hoje a gente tem aí, vereadora Sônia,
Temos aí Ministério Público, temos aí Defensoria Pública, que, olha, é um grande problema. Então, se o administrador, o executivo, não tiver aí uma equipe preparada, né, bem, com bastante competência para ajudar o prefeito nessas situações de secretarias, por exemplo, de secretariar as pastas, né, de secretaria, é complicado. É complicado. E a gente tem uma noção aqui, no caso do nosso prefeito, por exemplo, tem aí uma vontade muito grande de fazer com que as coisas aconteçam, e nós tivemos aí vários casos. Foi limpar uma valeta, por exemplo, no Jardim Siesta ali, onde estava ali cheio de cocô ali, perturbando a vida daquelas pessoas que moram ali no entorno, e o prefeito falou: puxa vida, eu não tenho outra saída a não ser ir lá e limpar essa valeta. E por causa dele ter feito isso, ele recebeu aí simplesmente um processo da antiga promotora, né, a Eliane Taborda. Então o prefeito foi processado porque fez aí um bem para a comunidade. Não é diferente lá no Pedramar, por exemplo, no Imperial, aliás, quando barraram quase que todo mundo ali para construir, não podia construir mais, porque não podia se jogar o esgoto no córrego, né? Então, porque contaminava. Mas por que liberaram, então, lá atrás, um danado loteamento sem a estrutura, né? Então é assim, por que eu quero dizer isso? De repente o prefeito Hamilton aí, eu que trabalhei no governo do Hamilton também, quero aí até agradecer, o Arildo está aqui, ele sabe disso, que eu também estive junto lá. Mas hoje a gente está aqui numa situação de julgador, né? Eu não estou mais numa situação que nem eu estava prestando serviço para a prefeitura, a convite do Hamilton, mas eu quero dizer assim, que talvez ele tenha sido aí mal assessorado por alguns setores, e por isso que se chegou até esse ponto. Posso dar outro exemplo aqui também da Van, a loja Van também, que quando veio se instalar nessa cidade, foi barrado aí também pela a promotora pública, a doutora Eliane Taborda também. Agora, né, graças a Deus, vai ser inaugurada, mas depois de um grande tempo, quando ela achou que aquele prédio lá deveria ser preservado como um patrimônio histórico, né? E, na verdade, lá na frente foi decidido que não é um patrimônio histórico. Então, o que aconteceu? Através da ação dela, da promotora, ela atrapalhou aí um processo de crescimento na cidade, que não me lembro aqui de quanto tempo, mas essa van aí já era para estar com seus empregados, aí atendendo também as vendas para as pessoas do nosso município. Então, é assim, é uma defensoria pública que também quer administrar junto com o executivo. É uma promotoria pública, aí não quero generalizar por todos, não quero dizer que é todos, né? São algumas dessas pessoas, autoridades, que infelizmente interfere também e atrasa todo o processo e também processa o prefeito. Muitas vezes você entra na prefeitura, e aí tem muitos vereadores aqui que são aí pré-candidatos aí, né? Pense nisso também. Você entra lá limpinho e quando você sai com um punhado de processos das costas. E às vezes não porque você fez. Não foi você que fez a coisa errada. Alguém fez e você acaba pagando. Mas esse alguém é aquele alguém que você convidou para fazer parte do seu governo, que muitas vezes faz as coisas erradas, vereador Arildo. E a gente sabe um caso muito bem do Marco Aurélio lá também, que foi prejudicado por uma pessoa aí, não me lembro o nome dele também. O Marco Aurélio, na época, sem ter culpa, né? Mas o que aconteceu? Ele chamou, se não me engano, um consórcio, né? Que administrou junto alguma coisa aí também, que fez um punhado de coisa errada, e aí o Marco Aurélio tem que pagar na justiça por causa daquela situação, porque ele é o administrador. Então, talvez o Hamilton também se encaixe nessa situação, de ele não ter cometido isso, mas alguém do governo dele, Patrícia, cometeu, infelizmente, né? E a gente estamos aqui na condição hoje de julgador. Nós somos os julgadores disso hoje, né? E lembrando, vereador Arildo, que também o pau que bate em Chico, bate em Francisco, como você sempre fala, né? Nós temos a nossa posição hoje aqui, amanhã também nós vamos ter com o nosso governo de hoje, o Isaías Santana, sem dúvida também. Se não me engano, os 2 anos de prestação de conta dele já foram aprovados, né, presidente? Acho que os 2 anos primeiros já foram aprovados, né? Então, graças a Deus, ele está aí, aparentemente, com uma equipe perfeita, né, que estão fazendo tudo direitinho. Está cumprindo o que a
legislação exige, né? Então a gente espera que, se Deus quiser, continue assim para não ter problema. Porque vindo para essa casa nós temos que ter a nossa avaliação. E aí o Tribunal de Contas, que leu todo aquele calhamaço lá e apontou aqui várias coisas, como o próprio Rodrigo Salomão citou, a própria vereadora Lucimar também citou alguns pontos aqui. Então, não é nós que decidem, né? Na verdade, são eles que leram, eles que têm a competência aí, mais até do que nós temos de julgar, claro, né? Temos cada um de nós fazer a nossa avaliação, é claro, mas em cima de muitos apontamentos, conforme foi citado aqui, e eu também pude ler no projeto ali. Então, é complicado, mas meu voto eu vou deixar para daqui a pouco, sem dúvida, porque jamais eu vou querer aqui votar só para agradar alguém, não, eu vou votar perante a lei, o que diz a lei, e o meu entendimento, sem dúvida nenhuma, a respeito do assunto. Muito obrigado. O processo continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir o processo, esclarecer que os vereadores, quando forem chamados a votar, deverão dizer se são a favor ou contra o parecer. Tá bom? Então, para que todos possam responder de forma correta, para dizer se é a favor ou contra o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo referente às contas de 2016 que estão em julgamento. Peço ao primeiro secretário que proceda a chamada nominal para a votação. Como vota o vereador Paulinho do Esporte? Sou favorável ao Tribunal de Contas. Como vota o vereador Paulinho dos Condutores? Favor ao parecer do tribunal. Como vota o vereador Dr. Rodrigo Salomão? Justificando meu voto, sou favorável ao parecer do Tribunal de Contas, que apontou diversas irregularidades na prestação de conta do ex-prefeito Hamilton Ribeiro Mota. Opa, agora sim. Essa que vai valer, né, Rodrigo? Essa que vale. Como vota a vereadora Sônia Patos da Amizade? Sou favorável ao parecer do Tribunal de Contas. Como vota o vereador Valmir do Parque Meia Lua? Sou favorável parecer do Tribunal de Contas. Como vota o vereador Arildo Batista? Só quero justificar meu voto rapidamente e dizer que eu não vou mudar minha forma de interpretar essa leitura que o tribunal faz, tendo em vista que a gente sabe que muitas vezes os mesmos erros em lugares diferentes são colocados, são vistos de forma diferente, até porque os grupos são diferentes. O Tribunal de Contas, ele também tem o seu perfil político, mas eu acho que chega também certo ponto que a gente vai cansando, né, de fazer a defesa de algumas coisas, que a gente começa a ver que se repete, fica um pouco que difícil. E eu também não quero ficar aqui fazendo defesa para ninguém, não sou advogado. Gostaria, de fato, né, de ter mais propriedade para poder fazer um julgamento que também não faria muita diferença. Então, eu vou me abster dessa votação, tendo em vista que não muda a minha opinião com relação à forma como o tribunal faz, mas também acho que chega um determinado ponto que a gente precisa não ficar fazendo defesa daquilo que é indefensável. Portanto, me abstenho. Como vota o vereador Abner de Madureira? Eu voto a favor do parecer do Tribunal de Contas. Como vota o vereador Fernando da Ótica Original? Favorável. Como vota o vereador Juarez Araújo? Só para justificar o meu voto, senhor presidente, que eu acabei não declarando na tribuna, porque eu queria falar mais um item só em cima disso daí. Nós
quando entramos aqui, eu e os demais, a gente jurou a bandeira aqui, né? Juramos aqui nessa casa que a gente respeitaria as leis, né? Então, as leis, quem leu a lei, que é o Tribunal de Contas, que avaliou e apontou, fez vários apontamentos aqui, não tinha como eu votar o contrário ao parecer do tribunal. Então, eu sou a favor do parecer do Tribunal de Contas. Como vota a vereadora Lucimar Ponciano? Justificando meu voto, devido aos vários vícios alertado por vários anos, eu sou favorável ao parecer do Tribunal de Contas pela rejeição das contas do exercício 2016 do ex-prefeito Hamilton Ribeiro Mota. Como vota a vereadora doutora Márcia Santos? Por coerência, sou a favor do parecer técnico do Tribunal de Contas. Como vota a vereadora Patrícia Giuliani? Favorável ao parecer do Tribunal de Contas. Encerrada a votação, anuncio que 11 vereadores concordaram e 1 se absteve da votação do parecer do Tribunal de Contas. Deste modo, proclamo que as contas do exercício de 2016 da Prefeitura Municipal de Jacareí foram rejeitadas. Então, 11 votos favoráveis ao parecer. Então, as contas do exercício 2016 do ex-prefeito Hamilton Ribeiro Mota foram rejeitadas por esta casa, ok? 11, uma falta e uma abstenção. Uma falta e uma abstenção. 11 votos, portanto, favoráveis ao parecer. Não temos mais projetos. Não temos mais projetos a serem apreciados na ordem do dia.